Olá, meus amigos, meus irmãos. Você sabia que as igrejas primitivas, nos primórdios das igrejas, né? Eles não tinham templo e nós não temos nenhuma recomendação dos apóstolos para a construção de templos. As igrejas, eles eram reunidas nas casas das pessoas. E aí o tempo foi passando, o diabo inspirou pessoas a construir templos. Aí é que veio o perigo. O diabo, muito esperto, né? Inspirou essas pessoas. Porque o templo hoje passou a ser igreja. Passou a ser igreja. E o templo hoje, ela faz distinção de pessoas. Você vê os templos suntuosos, o pastor entra, a Bíblia debaixo do braço, naquele corredor. Já percebeu isso aí? Ou então, aquele mundaréu de gente lá em cima no púlpito, e não tem mais aquela comunhão que existia nos primórdios dos tempos. Porque a igreja é a família de Deus reunida. E você vê o apóstolo escrevendo as cartas para as igrejas, e a igreja que está na casa de fulano, e a igreja que está na casa de Beltrano, e a igreja que acompanhou o apóstolo até a praia. É assim. Ou eu sou avesso a esse negócio de construir templo. Por que em vez de construir templo, né, oprimir o povo para dar dinheiro, para fazer aquilo, falar que é casa de Deus? Por que não constrói casas, moradia para os seus membros e vai fazer os cultos lá? Por que não fazem isso? Por isso que eu sou contra isso aí. Você é radical. E os templos, você não tem mais a mesma comunhão que você tem reunido numa casa. Você não tem mais comunhão. Será que Jesus está contente com isso? Eu tenho certeza absoluta que não. Aí eles colocam aqueles ministérios, né? Ministério disso, ministério daquilo, dentro dos templos, para dividir a igreja. Pode ter ministério. Aí você fala, você é contra ministério? Não. Mas hoje, com os templos, há divisão. Os irmãos ficam sentados desse lado, outro fica nesse banco, outro fica aquilo. Então, meus amigos, meus irmãos, eu sou contra templo, construir templo. Quando eu pregava o evangelho, nós nos reunimos em sítios, nós nos reuníamos debaixo de árvore, nós nos reunimos na nossa casa, na nossa sala. Era assim que nós fazíamos, como a igreja primitiva. Me lembro, eu não canso de falar, certa vez alguém foi nos visitar, e foi só a primeira e última vez que ele foi. A igreja é bem rústica, primitiva. Eu falei, é verdade, né? Então, quando eu vejo esses templos catedrais, alguém está levando vantagem, é o pastor. Eu quero construir uma catedral de luxo. Você já viu isso aí? E vai lá ver quantos membros paga aluguel. Por que não reúne? Vamos comprar um terreno, vamos fazer aqui casa para os irmãos. Vamos fazer isso. Você fala isso aí, você está falando como se fosse uma blasfêmia para ele. Hoje não dá mais. A igreja, quer dizer que a igreja mudou? Mudou? Não. Então, meus amigos, meus irmãos, hoje você vê pastores, pregadores, eles nem vão mais nas casas dos membros, tem que ficar em hotel bem confortável. Eles não têm mais aquela comunhão. Mudou tudo. Por isso que no Brasil a igreja está falida, viu? Esses templos aí, essas igrejas. Vocês viram o escândalo agora do INSS? Viram o escândalo aí? Será que não vão abrir o olho? Por isso que eu gosto da palavra de Deus. Eu prefiro a igreja no nosso corpo. Nosso corpo é a morada do Espírito Santo, é o templo de Deus. Nós nos reunirmos. E aí você pode falar, você não faz mais hoje em dia? Por enquanto não, porque quando tiver alguém da mesma visão que nós, bíblica, dos começos da igreja, a gente vai se reunir. Mas enquanto não tiver, como é que nós vamos fazer isso, né? Então fica aqui essa reflexão. Você vai numa igreja toda chique. Às vezes você mesmo está passando o sufoco. Igrejas milionárias, carros para o pastor, casa pastoral, e o membro não tem casa para morar. Paga aluguel. A palavra de Deus fala que a igreja no começo eles não tinham falta de nada, era tudo dividido. Hoje você não vê mais isso. E eu fico muito triste com isso aí. Por isso que eu não faço parte de templo. Não faço parte de templo nenhum, de denominação nenhuma. Tem aquela hierarquia que é mundana, a hierarquia do mundo, né?
É assim que eles fazem. Aí prega a palavra, porque eles também falam a verdade, mas vem misturada com heresia. Aqui é casa de Deus. Mentira. Não é casa de Deus, não. Eles põem, o diabo colocou no coração deles para eles falar esse linguajar aí. Por isso que a palavra de Deus fala, pelas tuas palavras serás absolvido, pelas tuas palavras serás condenado. Quando você fala ali é casa de Deus, vai ser condenado por causa disso. Deus vai falar, não é não, você mentiu. Não é casa de Deus. Espero que você tenha entendido essa mensagem. Depois não vem aqui falar. Você é livre para comentar, que eu não deleto nenhum comentário. Mas aí eu vou saber quem é você. Que Deus possa iluminar a tua mente em nome de Jesus. Amém.